Fala galera, sou o professor Ederson e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a história do Brasil, discutir um pouquinho de economia e sociedade açucareira. Vamos tentar aí passar os principais pontos para vocês aí, né, do primeiro grande, né, das características do primeiro grande empreendimento, né, desenvolvido aqui nas terras que hoje formam aí o nosso querido Brasil, tá? Primeiramente, né, a gente tem que entender um pouquinho o porquê a cana-de-açúcar, tá? O porquê que a cana, né, foi escolhida como o produto a ser cultivado, né, na colônia aí, portuguesa, né, onde hoje é o Brasil. Primeiramente, porque o açúcar de cana tem uma alta lucratividade, né, uma vez que é um produto muito valorizado na Europa, né? E um segundo ponto que a gente tem que tratar é a experiência portuguesa no cultivo, né? Os portugueses já sabiam como fazer o cultivo da cana, como fazer o açúcar aí, tá? Uma terceira característica que a gente pode ressaltar é o fato do clima e solo brasileiros serem favoráveis ao cultivo dessa espécie, né? O clima, principalmente o clima ali no Nordeste, né? Vamos lembrar aqui, fazer um contato com o pessoal da geografia, né? A cana vai ser cultivada na zona da mata nordestina, tá? O clima ali é um tropical típico, né? E o solo ali, o solo de Massapé, é um solo favorável aí, né? A cana se adapta muito bem aí a esse clima e a esse solo, né? Como a gente já disse, é o primeiro empreendimento desenvolvido em terras brasileiras. Muitos de vocês vão falar assim, professor, mas e a extração do pau-brasil? Vocês têm que lembrar o seguinte, o pau-brasil ele é extrativismo vegetal, ele foi feito principalmente no período pré-colonial, ele é extrativismo vegetal, ou seja, ele não gera fixação, tá? Ele só é retirado. Qual que é a diferença da agricultura para o extrativismo vegetal? O extrativismo vegetal, você tira o que a natureza já te dá, ela produz ali sozinha. A agricultura é você manipulando o solo, manipulando ali as condições naturais ali para gerar o que você quer. Tá? Então, o pau-brasil é extrativismo. Então, o primeiro grande empreendimento ali do período colonial é a cana-de-açúcar, é o cultivo de cana-de-açúcar. Tá? Vamos entender um pouquinho, né, que esse cultivo ele era feito de que forma? Tá? Aí a gente traz à luz aí o conceito de plantation, né? O que seria esse plantation? Como essa cana-de-açúcar foi produzida aqui durante o período colonial. A gente fala desse plantation, ele tem quatro características básicas. A primeira delas é o latifúndio. Latifúndio significa o quê? A grande propriedade. Tá? Então, as fazendas de produtores de cana-de-açúcar eram grandes fazendas aí, né? Vastas terras aí. A gente cita também a questão da monocultura. O que é monocultura? É o cultivo de um único produto em larga escala. Professor, quer dizer que não tinha nenhum outro, não se plantava mais nada na fazenda, nada, nada, nada. É, e aí só cana, a fazenda era 100% cana? Claro que não, né, gente? Claro que havia o cultivo de alguns alimentos, né, principalmente para o consumo da própria fazenda, tá? Mas voltado para o comércio em larga escala era sim apenas o cultivo de cana, tá? A mão de obra utilizada é a mão de obra escrava. Vale ressaltar que na colônia portuguesa, no Brasil, predominou a mão de obra escrava negra africana, tá? Por que houve esse predomínio? Houve esse predomínio pelo fato de, primeiro, a Igreja Católica ser contra a escravidão dos indígenas, né? Então havia sempre um conflito, né, toda vez que ia se aprisionar indígenas para vendê-los como escravos. Segundo ponto, o comércio, né, trazer escravos da África para o Brasil, não é, gerava muito dinheiro para os comerciantes de escravos, não é, para a coroa em forma de imposto. Então gerava-se uma economia e um comércio escravista
e gerava uma grande quantidade de recursos aí, tá? E a quarta característica do plantation é que é uma produção voltada, não é, para o mercado externo, ou seja, não havia preocupação em produzir açúcar para ser consumida na própria colônia, e sim açúcar, uma produção açucareira voltada para onde? Voltada para a Europa, mandar esse açúcar para a Europa. Aqui eu coloquei para vocês uma questãozinha, tá, do Enem aqui, para a gente entender aí, mais uma vez, o porquê que esse açúcar foi escolhido, tá? O açúcar e suas técnicas de produção foram levadas à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas século XI, XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas casadoiras. Tá? Então vamos lembrar o seguinte: o texto retrata ali, né, a questão do Enem, ela traz ali um trecho de texto que ele ressalta exatamente o que a gente está falando aqui, que ali é um produto extremamente valorizado na Europa. Fica ali como interessante, né, falar que ele chegava a figurar nos dotes das princesas casadoiras, né, o dote quando a moça casava, ela tinha um dote, uma quantia, né, que o marido levava junto com a esposa, né, ganhava junto com a esposa, e você tem ali a descrição de quantidade de açúcar estando nesses dotes também. Aí ele vem para a pergunta: considerando o conceito de antigo sistema colonial, vamos lembrar que o antigo sistema colonial vai ser caracterizado pela monarquia absolutista, não é, pelo mercantilismo e pela sociedade de corte. O açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de, galera, o próprio texto ressalta, um produto, não é, extremamente valorizado, produto de luxo, extremamente caro. Então, por que escolheram a cana-de-açúcar? Escolheram a cana-de-açúcar por causa do lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso, ok? Vamos lembrar o seguinte: as alternativas, elas não estão erradas, porque os árabes não eram aliados históricos dos portugueses, uma vez o confronto entre portugueses e árabes e muçulmanos na Guerra de Reconquista. A mão de obra necessária para o cultivo seria insuficiente, não, porque, como a gente falou, a questão da mão de obra escrava, que era um comércio valorizadíssimo, as factories africanas elas não serviam para a comercialização desse produto, né? Pelo jeito que ele coloca aqui, tem a impressão que eles vendiam esse produto para os africanos. Não, eles não vendiam para os africanos, vendia-se na Europa. Os nativos da América dominaram uma técnica de cultivo semelhante, não porque essas técnicas foram trazidas pelos portugueses, tá? Bom, então vamos dar uma olhadinha um pouquinho nessa fazenda, nesse engenho aí, tá? Esse engenho é composto de casa grande, senzala, capela, casa de moenda, casa de purgar, né? E a plantação, obviamente, e a plantação de cana propriamente dito aí. Tá? A casa grande é onde ficava o senhor, né? O senhor de engenho e sua família, tá? Onde que viviam ali, com alguns escravos domésticos, né? Com alguns escravos que eram privilegiados em estar na casa grande, porque o serviço, o trabalho era um trabalho mais leve, tá? A senzala, onde ficavam os escravos amontoados, né, sem nenhuma estrutura de higiene, né, sofrendo ali das mais variadas doenças possíveis ali nas péssimas condições de vida. A capela, não é, que é uma marca ali, não é, a presença do catolicismo, não é, na colonização portuguesa e na colonização espanhola também, a presença do catolicismo da Igreja Católica nessa colonização, ela é muito forte, tá? A casa da moenda, onde essa cana ela era levada, ela era moída, né? Então tirava o seu caldo de cana. Algumas regiões aqui do nosso país a gente chama de garapa, né? Esse caldo de cana. E aí esse caldo de cana ele era fervido para se transformar, né, em melaço. E aí ele seca,
né, para enfim virar um açúcar bruto, onde que ele vai para essa casa de purgar e vira esse açúcar bruto. Um detalhe interessante é o seguinte, esse açúcar bruto ele era comprado pelos holandeses que refinavam esse açúcar e o distribuíam na Europa. Tá? Não é à toa que o economista Celso Furtado, numa das suas obras, citando mais ou menos, né, ali o economista, o Celso Furtado falava que o negócio do açúcar era mais holandês do que português. Né? O que ele quer dizer com isso? Que o negócio do açúcar era mais holandês que português? Simples. O açúcar dava muito mais lucro para os holandeses que vendiam para o consumidor final do que para os próprios portugueses, tá? E aí a gente pensa o seguinte, que essa economia ela gera uma sociedade, né, com características próprias, com características específicas, com características que muito vão influenciar a estrutura da nossa sociedade brasileira nos dias de hoje, né? Essa sociedade açucareira, a grande marca dela aí é uma sociedade patriarcal, né? O que é uma sociedade marcada pelo patriarcalismo, né? Onde o homem manda em tudo e em todos. Aqui, no caso, o homem branco, o senhor de engenho, proprietário de terras e escravos. Tá? É uma sociedade rural, em que o meio rural concentra aí as atividades. Não que não houvesse cidades, claro que há cidades, mas é sempre essas cidades, elas gravitam aí, né? É, como centros de poder submetidos aí a esses grandes proprietários, né, que a gente, se você lembrar um pouquinho de administração, a gente fala da Câmara Municipal, né? Câmara Municipal formada pelos homens bons. Quem são os homens bons? Né? Os brancos, proprietários de terras e escravos, né? Esses grandes proprietários que comandam a política, né? Uma política para poucos aí. A presença da Igreja Católica, né? Como a gente falou, a missão aí, né? Evangelizadora, né? A defesa da coroa portuguesa, do catolicismo, tá? E é uma sociedade miscigenada e escravista, né? Uma sociedade marcada aí por essa miscigenação e pela escravidão, tá? É uma sociedade com pouca mobilidade social. O que significa isso? Dificilmente uma pessoa pobre vai enriquecer, tá? E é uma sociedade marcada, então, pelo poder de poucos, não é? Pela concentração de terras, pela concentração de renda, tá? Que vai ser ainda uma das características do Brasil nos dias de hoje, tá? Vamos lembrar também o seguinte, aqui a gente traz uma figura do Debré, tá? Um quadro, uma pintura do Debré, e aí que aparecem aí os escravos, né? Carregando o senhor ali, tá? E o interessante, que a gente pega uma fala do Antonil, tá? No seu livro Cultura e Opulência, tá? Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda nem ter engenho corrente, né? Vamos lembrar então que a base da produção, né, da sociedade é o trabalho escravo, tá? O Brasil aí teve essa marca durante todo o período colonial, tá? Bom, falando um pouquinho da escravidão, né? Como a gente ressaltou que a mão de obra mais utilizada era a mão de obra dos escravos negros, dos escravos africanos, né? E como a gente observa aqui no mapa, né? Eu trouxe um mapinha para vocês, né? Nesse mapinha a gente traz ali os dois principais grupos étnicos, bantos e sudaneses, né? Os principais portos da onde vinham os escravos para o Brasil, tá? Então esse comércio ele movimentou muito dinheiro, ganhava dinheiro quem ia buscar escravos na África e trazer para o Brasil, ganhava dinheiro também a coroa com os impostos que esses comerciantes pagavam para poder fazer parte desse mercado. Vamos lembrar que esses escravos, né, são trazidos aqui, né, em condições precárias, né? Aqui tá uma pintura para vocês do Rugenda de 1830,
E então é uma vinda precária, são condições precárias. Tanto é que alguns historiadores chegam ao dado que 20%, não é, dos, dos negros que saíam da África eram trazidos pelos chamados navios negreiros, ou navios tombeiros, tá? Aproximadamente 20%, não morriam na viagem, morriam na passagem. E mesmo assim o comércio era muito, gerava muito dinheiro para todo mundo, tá? O que a gente analisa então é o seguinte: essa economia, né, ela vai ser a economia açucareira, ela foi totalmente baseada no trabalho escravo, né, no trabalho dos negros, na exploração dos negros aqui, tá? Obviamente, né, não aqui, mas só para a gente finalizar, obviamente que não foi só a cana-de-açúcar, né? Você tem algumas atividades desenvolvidas, né, voltadas para o próprio mercado interno. Uma delas é a pecuária, né, que vai servir para sustentar ali as pessoas que aqui viviam, tá? E para a gente finalizar, vale ressaltar também que esse patriarcalismo ele fica presente na cultura brasileira, né? Ele fica presente na vivência brasileira, tá? Deixando ali essa marca, né, da discriminação de negros, mulheres, etc., no nosso país, que vivem ainda em péssimas condições, né, sofrem ainda com a desigualdade de direitos. Tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Tá? Peço para vocês desculpa estou me adaptando ainda às videoaulas. Tá? Agradeço aí por você ter acompanhado esse vídeo até o final e espero você nas próximas gravações. Ok? Abraço e bons estudos.